Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de laboratório clínico, controle de qualidade. Essa é a aula 10. Nós vamos falar agora de materiais de laboratório, de equipamentos de laboratório. Num segundo momento, a gente vai falar sobre vidrarias de laboratório. Esse material ele está lá no ambiente virtual também, mas a gente vai falar sobre eles para justamente enfocar aqui a importância do conhecimento desses equipamentos. Quando a gente entra no laboratório de análises clínicas, a gente vai se deparar com vários materiais, com vários equipamentos, alguns conhecidos, outros nem tanto, que são de fundamental importância o conhecimento de cada um deles, do funcionamento e principalmente do manejo, né? De o que você faz quando alguma coisa não dá muito certo, como é que é feita a manutenção de cada um deles, né? Então a gente precisa ter um conhecimento bom sobre esses equipamentos para justamente trabalhar bem no nosso dia a dia, tá certo? Então a gente precisa não só conhecer o equipamento, mas também ter um treinamento objetivo, né? A gente tem que ter os procedimentos operacionais padrão, os POPs, para cada equipamento, para que todo mundo siga o mesmo protocolo, né? Não faça um mau uso do equipamento. Então a gente também tem que ter aí a compreensão sobre a manutenção preventiva do equipamento, saber muitas vezes reconhecer quando o equipamento não está em grandes condições, em boas condições, quando ele está apresentando algum defeito, quando ele precisa de algum reparo ou coisa do tipo, né? E, inclusive, quando esse equipamento deve ser paralisado, né? Não inutilizado, né? Paralisado momentaneamente para poder fazer o reparo adequado, né? Então, nosso objetivo aqui na nossa aula é identificar para que servem esses equipamentos, como eles funcionam, qual é a operação deles, e a gente vai abordar alguns muito importantes, né? Tem alguns exemplos aqui nas nossas imagens, começando aqui pelo contador de células, o espectrofotômetro, pipeta automática, centrífuga. Temos aqui a autoclave, o microscópio, banho-maria, a balança e aqui o ajustador Klein. A gente não vai falar de todos eles, por quê? Nós temos uma aula específica para microscopia, certo? Nós temos também uma aula que vai ser específica para espectrofotometria. Essa aula de espectrofotometria, geralmente, ela é dada lá na disciplina de bioquímica clínica, mas é bom a gente já ter algum conhecimento quando chegar lá em bioquímica clínica sobre o que é espectrofotometria, como funciona o espectrofotômetro. Beleza? Bom, pessoal, muito importante, então, ter algumas noções básicas do laboratório quando você monta ele, né? Para você conseguir fazer a disposição correta de todos os equipamentos, né? Alguns exemplos importantes que a gente sempre tem que ter em mente. Balança e centrífuga tem que permanecer em bancadas firmes, porque a balança ela tem que ter um grau de estabilidade para poder manter ali a sua fidelidade na pesagem. E a centrífuga também, porque a centrífuga ela vibra, ela gira e ela trepida às vezes. Então elas não podem ficar em balança, em bancadas firmes, em bancadas não que não sejam firmes. A centrífuga deve sempre ser utilizada com tubos balanceados, né? E a balança não pode estar perto da centrífuga. Geralmente a bancada da balança é uma e a bancada da centrífuga é outra distante, né? Não pode, porque a trepidação eventual da centrífuga prejudica a pesagem, prejudica a própria calibração ali da nossa balança, certo? Autoclave, ela gera vapor úmido e vapor quente, e ela não pode ficar perto das balanças ou de qualquer outro equipamento afetado por calor e umidade, né? Ela fica bem quente, a autoclave, a gente viu lá numa outra aula, que a autoclave eventualmente ela pode estar lá dentro do laboratório, em algumas condições específicas. Quando é o caso, ela tem que ficar aí o máximo suficiente longe de equipamentos que possam sofrer com aumento de temperatura. Autoclave e banho-maria devem ter seu volume de água preenchido já adequadamente para seu funcionamento correto. Você não pode deixar a autoclave ou banho-maria sem água
porque ou sem água quantidade suficiente, né? Porque a água ela pode secar, né? Você pode estar trabalhando ali com água, você tem perda de água eventual e pode até causar a perda da resistência, né? A resistência pode queimar. A estufa geralmente ela é espaçosa, logo o local em que ela ficará deve ser bem pensado, né? Porque você não pode colocar a estufa num lugar onde você não consiga nem abrir a porta dela. Isso acontece com certa frequência. Geladeira também acontece muito, o pessoal coloca de um jeito que depois não consegue abrir a porta nem fechar direitinho, tá certo? Vamos começar falando de autoclave. Autoclave é um equipamento que a gente já abordou mais ou menos em outra aula, mas vamos dar um enfoque um pouco maior no funcionamento dela. O que é a autoclave? Autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar materiais e artigos médico-hospitalares. Qual é o princípio da autoclave, da esterilização pela autoclave? É o calor úmido sob pressão. Eu vou ter ali um equipamento que se assemelha em muito a uma panela de pressão, né? Eu tenho a água fervendo, né? Que geralmente ela ferve a 100 graus Celsius, a temperatura de uma atmosfera. Eu estou aumentando a pressão, perdão, de uma atmosfera. Eu estou ali fechando aquela autoclave, fechando aquela panela de pressão gigante e aumentando a pressão interna. Logo, a temperatura interna também aumenta. E aí você consegue ter uma desnaturação das proteínas, né? E do DNA, provocando a morte dos micro-organismos, né? Ela foi inventada pelo Charles Chamberlain, que era um amigo do Louis Pasteur, né? Um cara importante aí na microbiologia. E ela tem aí um papel que desde aquela época, onde ela foi inventada, muito importante na esterilização não somente de materiais hospitalares, de materiais laboratoriais, mas em qualquer aplicação na indústria, né? Você pode utilizar uma autoclave para eliminar micro-organismos do material que você queira, né? E como é que acontece a esterilização na autoclave? Já falamos disso em outra ocasião, mas não custa repetir. A esterilização na autoclave acontece através de vapor, de calor úmido, né? Combinado com a pressão, que vai transferir energia para o material, e esse material, caso esteja contaminado com micro-organismos, ele vai se tornar estéril, né? A partir do momento que esses micro-organismos eles vão morrer, porque eles não suportam temperaturas muito altas, né? Então eu tenho temperatura, pressão, tempo de exposição, que juntos levam à desorganização da estrutura celular, levando ali à morte celular, né? Como eu falei, a 1 atm, ou seja, no nível do mar, a temperatura de 100 graus Celsius, a água entra em ebulição. Na autoclave, a água ela ebule a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Aqui a forma da nossa autoclave funcionar, né? A gente tem aqui, inicialmente, quando você abre a autoclave, coloca a água nela e coloca depois o seu material a ser esterilizado, eu tenho a autoclave preenchida com ar, né? Daí a importância da gente ligar a autoclave inicialmente no máximo para poder começar a gerar o vapor de água. E esse vapor de água vai começar a tomar conta do ambiente e vai expulsar aquele ar de dentro da autoclave, levando aqui a expulsão efetiva, né? Naquela válvula de alívio da pressão da autoclave. Coisa que a gente vê, inclusive, na própria panela de pressão. Inicialmente você escuta só um barulhinho de leve, depois você escuta mesmo um barulho mais alto, né? Que é o do vapor de água saindo da autoclave, no caso, panela de pressão, o que quer que seja. Então, no momento que a gente começa a ver que a autoclave está preenchida de vapor, é que a gente pode estabilizar a pressão dela e começar a contar o tempo de esterilização. Lembre-se, o tempo da esterilização, o tempo preconizado, 15 minutos, 20 minutos, seja o tempo que for, só pode se iniciar essa contagem a partir daquele momento onde eu tenho o vapor que ele começa a sair de dentro da autoclave, sinal que toda aquela coluna de ar saiu e o vapor começa a sair. Aí você pode começar a contar o tempo. Aqui está um exemplo de uma autoclave horizontal, né?
a porta dela abre assim, né, horizontalmente, e tem as autoclaves verticais, né, aqui um exemplo da autoclave vertical fechada. Ela utiliza uma tampa, essa tampa de bronze, né, bem pesadona. Tem algumas válvulas, geralmente essas válvulas são 6, né, e elas ficam uma de frente para a outra. A gente tem que aí ter todo aquele cuidado de fechar essas válvulas cruzadamente, para poder não ter nenhum desnível na hora de fechar, para poder manter essa autoclave estável, certo? Aí dentro da nossa autoclave a gente tem um cesto, ela é toda de aço inoxidável dentro, né? Tem um cesto onde a gente vai colocar o nosso material que vai ser autoclavado. Quando a gente tira o cesto, a gente observa aqui, ó, tem esse X aqui dentro também, que é de aço inoxidável, onde o cesto vai ficar repousado. Então a gente vai colocar água, gente, até abaixo um pouquinho desse X aqui, tá certo? Não vai colocar água até o meio da autoclave, não. A gente coloca água até esse X aqui, vai colocar depois o cesto. Esse cesto vai ter dentro dele todo o material a ser autoclavado, então de modo que o material ele não vai ficar em contato com a água. Ele vai ser circundado pelo vapor de água a temperatura altíssima, que vai promover a, a autoclavação, né? A autoclavagem, a esterilização. Então a gente tem dois tipos de autoclave aqui, né? Uma é chamada de gravitacional e a outra é pré-vácuo. A autoclave gravitacional, nesse tipo, você tem a saída do ar pela injeção do vapor. Ou seja, quando eu tenho o vapor começa a se formar dentro da autoclave, ele vai empurrando o ar para fora. Na pré-vácuo, ela tem ali, além disso, uma bombinha que vai removendo o ar da câmara, tá? A operação do autoclave não é difícil, é bastante simples, a gente falou agora mais ou menos, né? Começa completando a água até o ponto marcado na autoclave, um pouquinho abaixo daquele X, lá onde fica o cesto de aço inoxidável. Você coloca ali o cesto dentro da autoclave, adiciona os materiais já previamente embalados em jornal, em papel pardo ou plástico próprio, né? Tem aqueles sacos para autoclavagem que são específicos e bem caros, inclusive, né? Você vai fechar a autoclave, a tampa dela, né? Aquelas válvulas de registro ali, você vai fechar em X, né? Para poder manter ela bem fechadinha. E depois vai ligar ela no máximo com a válvula de alívio aberta. Vai ligar no máximo, ela vai atingir a temperatura máxima, vai começar a evaporar a água dentro da autoclave e aí vai começar a sair vapor de água de dentro da autoclave. No momento que começar a sair esse vapor, você pode colocar na temperatura média, né? Média ou mínima, em algumas autoclaves pedem para média, outros para mínima. E aí você vai controlar só no manômetro de pressão qual vai ser a pressão que você deseja estabelecer para aquela condição, né? Qual a temperatura, né? Você regula pela pressão. E aí você olha lá no manômetro de pressão, você vê lá qual a pressão que você atingiu. No momento que você tenha lá no manômetro mostrando a pressão que você deseja, você começa a contar o tempo. Seja qual for o tempo, 15 minutos, 20 minutos, aí só vai poder começar a contar a partir do momento em que sai vapor de água e que você ajustou ali na válvula final aquela pressão e para poder começar a contar o tempo, tá certo? Fecha depois a válvula de descarga, né? E aguarda a temperatura e pressão subirem. E aí já está pronta para começar a funcionar, ok? Uma vez que você tenha terminado o seu uso da autoclave, você tem que esperar, né? Passou o tempo, você vai desligar a autoclave e vai deixar ela esfriar sozinha. Não tente abrir a autoclave enquanto ela está ainda saindo vapor, enquanto ela está muito quente. Deixa ela esfriar sozinha. É demorado, eu sei, mas é isso mesmo. Não pode tentar abrir antes, não. Você pode causar algum acidente, né? E vamos falar da centrífuga. Centrífuga é um outro equipamento muito importante no laboratório, especialmente para o laboratório de análises clínicas. A gente utiliza a centrífuga para fazer
a nossa centrifugação dos tubos, né, de sangue, de coleta, para centrifugação de urina, de líquor, de vários líquidos que a gente vai ter no laboratório, vai ser necessária o uso da centrífuga. Tem aqui o exemplo de um sangue centrifugado, né? Já aqui obtendo o nosso soro, né? Daqui tem até um exemplo interessante de uma leucocitose intensa, né? Essa parte branquinha aqui são os leucócitos, né? A gente consegue visualizar isso quando pega o sangue de uma pessoa que está com uma leucocitose, seja por uma leucemia, seja por um processo infeccioso, alguma coisa que aumente aí a quantidade de glóbulos brancos, né? Então a centrífuga é um equipamento que separa sólidos suspensos em um líquido por sedimentação ou líquidos com diferentes densidades. No caso, a gente vai trabalhar basicamente na separação de sólidos e líquidos, né? Essa separação acontece devido à força centrífuga que ocorre quando o material é submetido à rotação em alta velocidade. E no laboratório vai ser um equipamento muito utilizado, especialmente aí no caso da nossa separação dos componentes do sangue. Então a gente tem alguns tipos de centrífugas, né? Começando aqui pelas centrífugas de ângulo fixo. Essa parte aqui da centrífuga, essa parte interna da centrífuga, a gente chama de rotor, tá? Que é quem vai efetivamente rodar. Esse rotor, ele pode ser um rotor de ângulo fixo, tá? Ele tem um ângulo que você vai colocar, ele tem um ângulo fixo, onde você coloca lá os seus tubinhos, e aí você vai ter a centrifugação. Esse tipo de centrífuga aqui que a gente está vendo aqui à nossa esquerda é uma centrífuga para centrifugação de tubos, né, que a gente chama os tubos tipo Eppendorf, né? Então ele vai ser específico para esse tipo de tubo. Lembrando que as centrífugas, elas têm cada uma um tipo de rotor, ou até mesmo a possibilidade de troca de rotores, mas cada rotor vai ser específico para um tipo de tubo. Então não adianta tentar adaptar, pegar uma centrífuga com um rotor maior e centrifugar uma coisa menor, porque vai causar algum acidente. Então sempre que você for utilizar uma centrífuga, você tem que conferir para ver se aquele rotor é compatível com o tubo que você tem a ser centrifugado, beleza? Então, no laboratório clínico, a gente vai trabalhar basicamente com a centrífuga com rotor específico, né? Ela não vai mudar muito, né? Porque a gente está sempre utilizando os mesmos tipos de tubos, mas em pesquisa a gente usa bastante alguns tipos de rotores diferentes, né? Esse aqui é o rotor usado para Eppendorf, né? Para tubo tipo Eppendorf. Eu tenho esse outro aqui que é para garrafas, para baixar pellet, por exemplo, né? Essa centrífuga aqui ela é refrigerada, você pode utilizar para colocar garrafas maiores, né? Quando você faz cultura de célula, por exemplo, você pode colocar ali dentro dele e centrifugar para separar as células que você produziu, né? Eu, por exemplo, no doutorado fiz muito cultura bacteriana, cultura de Escherichia coli, né? Então eu tinha que depois, no final, baixar o pellet. Pellet é o nome dado para aquele precipitado de células, né? E aí a gente utilizava essa centrífuga aqui, né? Que é a chamada ultracentrífuga. A rotação que ela alcança é bem alta em relação, por exemplo, a uma centrífuga simples, né? A gente tem também a centrífuga do tipo oscilante, tá? Na centrífuga oscilante eu tenho esse rotor com essa caixinha aqui que parece aquele carrinho de roda gigante, né? O carrinho da roda gigante, ele está preso por um eixo aqui, ó, cadê? Vem aqui. Ele está preso por um eixo e aí, conforme a velocidade desse rotor começa a aumentar, o fundo desse carrinho aqui, dessa parte aqui, ela vai inclinando e se posicionando contra a parede. Então, essa centrífuga oscilante, ela tem aí uma aplicação, né, para poder você baixar lá no fundinho do tubo o máximo possível daquele produto, daquela molécula, daquela célula, proteína, seja lá o que você quiser baixar. Essa centrífuga aqui, por exemplo, também é refrigerada, tá? Você pode até ver um certo gelinho aqui nela. Ela também é refrigerada, a gente utiliza, por exemplo, para centrifugar proteína, né? Proteínas não podem sofrer com o aumento da temperatura. Lembrando que quando você centrifuga
Você está ali exercendo uma força física, né, em cima daquela molécula, e as proteínas, quando aumenta a temperatura demais, elas podem desnaturar. Então, isso tem que acontecer a uma pressão, a uma velocidade, a uma temperatura, perdão, mais baixa, né? Geralmente a gente usa aí 4 graus, né, temperatura baixinha, para não causar um prejuízo às nossas moléculas. Tem também aqui as centrífugas do tipo tubo vertical, elas não têm inclinação, e tem o tubo chamado quase vertical, né, que ela fica meio inclinadinha. Quando a gente fala de centrífuga, a gente tem que lembrar do conceito de centrifugação, né? E o que é a centrifugação? Centrifugação é um processo no qual uma força, né, que é a força centrífuga, ela surge a partir do movimento de rotação de um eixo, ok? Então, eu vou ter uma taxa de sedimentação que vai ser proporcional à força centrífuga. Então, a taxa de sedimentação das partículas depende do tamanho, da forma e da densidade dessas partículas e, obviamente, da densidade do líquido em que elas se encontram. Quanto maior for a diferença de densidade entre elas, mais facilmente elas vão precipitar. Quanto maior a força centrífuga relativa, menor vai ser o tempo de sedimentação, tá certo? Então, a força centrífuga relativa, também chamada de RCF ou força G, é efetivamente a força que faz a separação das partes, né, de um determinado, de uma determinada, de um conteúdo de um tubo, de um frasco. O que significa isso? Por que eu estou falando de RCF? Por que eu não estou falando de RPM? A gente sempre utiliza o conceito de rotação por minuto, né? Por que eu não estou falando de rotação por minuto? Por que eu estou falando de RCF? Porque é o seguinte, gente. Existem duas formas, duas unidades para indicar os parâmetros de uma centrifugação: a rotação por minuto e a força centrífuga relativa. O que é a rotação por minuto? É a velocidade de rotação de um determinado rotor, tá certo? Então, se a rotação de uma centrífuga é de 200 rotações por minuto, significa que o objeto está fazendo 200 rotações por minuto em torno de um eixo fixo. E o RCF é a força exercida durante a centrifugação. Se a RCF é de 500 G, significa que a força centrífuga que está sendo aplicada é 500 vezes maior que a força gravitacional da Terra. Gente, a força centrífuga relativa, ela não tem uma relação direta e absoluta com o número de rotações por minuto. Na verdade, ela depende de outro parâmetro, que é a rotação por minuto e do raio do rotor. Como assim o raio do rotor? Você tem que pensar o seguinte: cada rotor é diferente do outro. A gente tem rotores menores, rotores maiores. E por ter essa diferença entre um e outro, eu tenho uma diferença também na força centrífuga que vai ser implicada, né, que vai ser imposta àquela situação. A relação entre RCF e RPM é essa aí, olha. A força G é equivalente a 1,12 vezes o raio do meu rotor vezes rotação por minuto dividido por 1000 ao quadrado. Bom, parece um palavrão isso aí, né? Mas a gente vai entender mais ou menos como funciona essa relação entre RPM e RCF. Para isso, basta você se lembrar lá daquelas provas de atletismo, onde eu tenho, né, 400 metros rasos. No 400 metros rasos, eu tenho uma pessoa, né, que eles não saem da mesma linha, não. As pessoas, elas não vão começar a correr na mesma linha. Eu tenho um cara que corre por dentro, ele está saindo muito atrás do cara que corre mais por fora. Por quê? O cara que corre mais por fora, ele está correndo num raio muito maior do que o cara que está por dentro. O cara que está por dentro, ele está correndo ali na raia mais próxima do centro da pista, ele está fazendo um raio pequenininho.
o cara que está por fora vai correr muito mais. Por isso ele tem que ter uma vantagem logo que ele sai. Então você percebe que existe uma diferença enorme. Se você pegar dois caras com a mesma capacidade de correr e colocar os dois partindo do mesmo ponto, certamente o cara que está mais próximo do meio, ele vai dar mais voltas, porque a volta que ele dá é mais curta que a volta que o cara que está por fora está dando, né? Daí a gente vê a diferença entre rotação por minuto e força G. Se eu tenho uma centrífuga que está centrifugando o meu produto e ele tem um rotor pequenininho, para eu atingir uma força G determinada, eu preciso de muito mais rotação, de muito mais velocidade, em comparação a uma outra centrífuga que consegue atingir uma força G com menos rotação, né? Vamos comparar aqui, por exemplo, dois carros, né? Um carro com um pneu pequenininho e um carro com um pneu grandão. Os dois estão indo a 100 km por hora. Qual é o carro que está com a roda girando mais rápido, provavelmente? É o carro pequeno. Ele tem que rodar muito mais para poder conseguir acompanhar o outro grandão que está com a roda girando bem menos, mas mesmo assim ele está atingindo 100 km por hora. Por isso que às vezes a gente anda num carro pequeno a 80 por hora e fala, caramba, eu achei que tivesse muito mais rápido. Porque a percepção que a gente tem de velocidade está relacionada aí à aceleração do motor, está relacionada também à velocidade da roda do carro. E eu preciso saber sempre, né, qual é o raio do meu rotor quando o meu experimento preconiza o uso de uma força G. Ao invés de ele me dizer assim, olha, a centrifugação vai acontecer a tantas rotações por minuto durante tantos minutos. Às vezes o protocolo do que você vai trabalhar vai dizer assim, olha, centrifugação a tantos G por tantos minutos. E aí você fala, poxa, como é que eu vou saber agora quantos G eu vou... O que é esses quantos G? Por exemplo, ele pede 1000 G. O que é 1000 G para minha centrífuga? Eu não sei. Daí a importância da gente saber a relação entre uma coisa e a outra. Tem três formas da gente saber o raio de um rotor. Ele pode ser medido até a tampa do tubo, até o meio do tubo ou até o fundo do tubo, né? Como é que a gente mede o raio da centrífuga? Aqui, ó. Eu pego aqui a minha centrífuga, venho aqui, ó. Eu posso medir até a tampa, até o meio ou até o fundo do tubo, tá certo? Então, geralmente a gente está medindo aqui em relação ou ao meio ou ao fundo do nosso tubo, tá? Então eu posso dizer que o raio dessa centrífuga é esse aqui, ó. É esse raio. Se ela tivesse um raio maior, ela precisaria rodar menos para atingir o mesmo resultado que uma outra centrífuga com rotor de raio menor, tá certo? Então aqui eu tenho outra forma de medir o raio da centrífuga, ó. Essa aqui de tubo oscilante, basta a gente levantar aqui e saber qual é o raio máximo que está entre o cerne, o centro do meu rotor, do eixo do rotor, até o final do tubo, do fundo do tubo, que esse é o meu raio máximo aqui, tá certo? Muito importante essa observação. Se a velocidade de centrifugação está descrita em rotações por minuto, ela somente será utilizada de uma centrífuga para outra, né? Eu só posso fazer intercâmbio entre uma centrífuga e outra, se as centrífugas em questão tiverem o mesmo tamanho de raio e o mesmo ângulo de inclinação de rotor. Então, se eu preciso centrifugar uma amostra, tá? A 3.500 RPM, 20 minutos, 10 minutos, eu só posso usar esse mesmo padrão se eu estiver usando uma outra centrífuga compatível, né? Com o mesmo raio de rotor, com o mesmo ângulo de inclinação. Se eu pego uma centrífuga grandona, tá? Onde eu estou prevendo ali usar 3.500 RPM e passo por uma centrífuga pequena, essa centrífuga pequena ela não vai ter um rotor do mesmo tamanho da outra. Logo, eu preciso recalcular qual a velocidade que eu vou utilizar ali. Como é que eu faço isso? É simples, basta eu pegar
o raio da centrífuga original, tá? E eu vou assim calcular a minha força centrífuga relativa, a minha RCF. Se eu tiver a minha RCF em mãos, basta eu pegar a outra centrífuga, a centrífuga número 2, pegar o raio do rotor da centrífuga número 2 e fazer de novo essa conta aqui que a gente fez para poder saber qual é a rotação por minuto que nós vamos utilizar. Beleza? Gente, no geral, em laboratório clínico, você não tem tantas necessidades de utilizar essa equação aqui não. Mas pode ser que você precise utilizar no mestrado, numa iniciação científica, ou no emprego onde você precise ter esse tipo de conhecimento, e é muito melhor você ter o conhecimento e nunca utilizar, do que chegar lá na hora e falar assim, eu não tenho ideia do que estão falando nesse emprego aqui. É melhor você chegar com o conhecimento na mão e falar assim, ah tá, é só fazer a conversão de RPM para RCF, ok? Então, gente, aqui tem uma tabela muito interessante, que pode inclusive poupar o uso da própria equação, que ela nos mostra a relação entre RCF e o raio do rotor. Olha que interessante. Opa, sai fora. Esse negócio fica aparecendo. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma centrífuga de raio 10 centímetros. Se eu quiser, por exemplo, obter 1000 G, ou seja, 1000 RCF, eu preciso rodar a 2.991 RPM. Com esse raio de 10 centímetros, eu rodo 2.991 RPM para obter 1000 G. Se eu tiver uma outra centrífuga ou outro rotor, né, que seja com um raio de 20 centímetros, você nota que eu preciso de uma velocidade, uma rotação por minuto muito menor. Eu saio de 2.991 para 2.115. Significa que eu tenho os mesmos 1000 G. A diferença é que um tem 10 centímetros e o outro tem 20 centímetros de rotor, de raio de rotor. E aí você vai vendo, olha, se eu precisar, por exemplo, 2000 G, se eu tiver 10 centímetros, eu preciso de 4.230. Ah, olha que interessante. Se eu precisar, se eu tiver aqui, olha, 20 centímetros de raio, eu só preciso de 2.991 RPM. Agora, olha a situação, gente. Imagina uma situação específica. Uma amostra precisa ser centrifugada a uma força de 1000 G, tá? De 1000 G. E aí, o analista clínico, né, o biomédico, ele vai e pega uma centrífuga. Ele tem duas centrífugas, né? Uma centrífuga de 10 centímetros, que é mais utilizada no laboratório. E aí o pessoal, para facilitar a vida, anota assim, olha, basta você colocar a velocidade de 2.991 RPM. Então ficou convencionado no laboratório, ninguém mais pensou em RCF nem em raio. Só pensou o seguinte, essa centrífuga que nós temos, então vamos usar essa velocidade aqui. Só que aí aconteceu que no laboratório uma outra centrífuga apareceu com 20 centímetros de raio no rotor. E aí o pessoal continua aplicando os mesmos 2.991 RPM. Só que ao invés de eu obter 1000 G, eu vou obter quanto? 2000 G, é o dobro. Olha que coisa. Eu vou ter aqui, porque eu dobrei o raio da minha centrífuga, a mesma velocidade, eu acabei dobrando a força G. Se aquele material ele era sensível e ele se degradava a uma rotação superior a 1000 G, certamente esse material foi perdido. E aí, na hora de você trabalhar, vão olhar para sua cara e falar assim, ué, mas você não sabia que não podia ser assim, né? Ah, mas é porque o pessoal fazia sempre dessa forma. Usava sempre essa centrífuga aqui com rotor de raio 10 centímetros. Tudo bem, mas o que está preconizado no procedimento operacional padrão desse material, o protocolo para a utilização, para a centrifugação desse material aqui, está prevendo que se utilize 1000 G, porque ele é sensível, porque ele pode ser deteriorado com uma rotação
com uma força G maior. A mesma velocidade aplicada, dois rotores diferentes, o dobro da força G. Entendem então a diferença entre uma coisa e a outra? Então essa tabela aqui ela é bem legal para a gente utilizar e entender essa dinâmica do problema que pode acontecer caso a gente não respeite essa relação entre o raio do rotor e a força G que é necessária para determinadas circunstâncias. Bom, como é que é a operação de uma centrífuga? Não é tão difícil assim. A centrífuga ela tem que ser sempre instalada numa bancada resistente, numa bancada rígida, num local livre de altas temperaturas, de preferência também livre de outros materiais sensíveis, como o banho-maria, ele pode trepidar e cair, balança, por exemplo. De preferência, a centrífuga ela tem que ficar uma bancada própria, né? Uma bancada dela. Até porque, gente, com o uso da centrífuga, com a operação dela, o rotor interno dela, ele tem ali uma estrutura que começa a sofrer desgaste, né? Ela tem uma probabilidade de aumentar a trepidação dela, né? Ela vai aumentar a trepidação e mesmo com tudo equilibrado, com os tubos equilibrados, ela pode trepidar, fazer barulho e realmente isso pode prejudicar ali a pesagem, né? A balança vai ficar descalibrada, tá bom? Então, depois de eu instalar minha centrífuga no local correto, eu vou ligar a tomada, verifique a voltagem correta, lembrando que as centrífugas elas têm lá atrás dois fusíveis. Esses fusíveis eles vão se queimar caso você coloque uma centrífuga do tipo 127 volts, você coloca numa 220, uma tomada 220, ela vai queimar. Então, muito cuidado com essa relação de voltagem, ok? Abre a tampa do equipamento, coloca os tubos dentro da centrífuga, lembrando de colocar os tubos um na frente do outro, né? Eles têm que estar sempre transversalmente opostos e tem que ter sempre o mesmo peso, tá? Um tubo que fique transversalmente oposto ao outro e com um peso igual, tá certo? Não raro a gente encontra uma balança, obviamente não na mesma bancada, mas perto, mais ou menos perto da centrífuga para poder você conseguir fazer ali a sua centrifugação correta. Da minha experiência, em análises clínicas, o pessoal não se preocupa muito com a questão do peso, o que é um problema, né? A gente acaba causando um desgaste superior muito maior ao equipamento, ele vai sofrer, vai demandar uma manutenção mais cedo e pode inclusive causar algum acidente, né? Então é importante sim você fazer a equiparação de pesos, né, entre esses tubos. Em pesquisa, dificilmente alguém usa uma centrífuga sem observar essa questão dos pesos, né? Às vezes a gente tem que ter, por exemplo, uma ultracentrífuga, você precisa pesar numa balança com 2, 3, 4 casas decimais de ajuste para poder não ter nenhum tipo de erro. Às vezes a gente tem que fazer uns ajustes, demora mais no ajuste do que na centrifugação para evitar a perda do equipamento ou algum tipo de acidente, certo? Então a gente vai escolher depois os parâmetros da centrifugação, o tempo, a temperatura, RCF ou RPM, tá? Após o término da centrifugação, o equipamento ele é desligado automaticamente. Lembrando aí que tem algumas centrífugas que não permitem a abertura da tampa durante a operação, algumas outras permitem. Tem no nosso laboratório tem umas centrífugas que elas, se você abrir a tampa durante o processo, ela vai queimar a placa interna, né? Justamente para evitar as pessoas que causem algum acidente, né? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com a centrífuga? Primeiro, manusear corretamente a centrífuga, né? Observar ali a voltagem, essa questão do equilíbrio dos pesos, fazer a manutenção preventiva, a calibração da centrífuga, usar centrífugas balanceadas de ângulo móvel, que é aquela que a gente viu, né? Aquelas chamada swing bucket, né? Ou balde que gira, né? Para tubos de coleta vago, ou seja, elas têm que estar muito bem balanceadinhas. Balancear os tubos para minimizar risco de quebra, né? De acordo com o mesmo volume de amostra, tubos de tamanhos iguais,
tubos de mesmo material. Aguardar até que a centrífuga pare completamente antes de tentar retirar os tubos. Observação muito importante, pessoal, nunca parar a centrífuga com a mão. Se ela tiver um freio, às vezes elas têm, use o freio. Se ela não tiver um freio, espere ela parar. Pode causar um acidente, pode causar hemólise no tubo, pode deslocar o gel separador, não vale a pena. Eu sei que na hora da rotina, né, a gente quer logo centrifugar, né, uma centrífuga tem uma quantidade limitada de espaços para centrifugação, a gente está com um monte de tubo para centrifugar, mas não adianta, tem que esperar para poder vir a próxima leva de tubos e centrifugar todos eles sem riscos, ok? Tá aí um exemplo de um acidente com a centrífuga ficou destruída, né? Tem até o link aqui embaixo para vocês acessarem depois, né? Por acaso foi na UFRJ, né? E aqui, ó, uma brincadeirinha, pessoal, esperando a centrífuga parar. O pessoal não tem paciência, é brincadeira mesmo, porque o pessoal não tem paciência de esperar a centrífuga parar. Melhor esperar e evitar um acidente, né, pessoal? A estufa é um material bem simples de trabalhar com ele, não tem grandes segredos, né? É uma câmara de aço com isolamento interno, feita para crescimento microbiano controlado, né? A gente tem ali estufas de crescimento microbiano bacteriano, fúngico, temos estufas de crescimento de secagem, perdão, né? Pode ser usada para secagem. Tem alguns tipos de estufas especiais para aquecimento microbiano especial, né? A gente tem aí, ó, estufas que controlam a umidade, a atmosfera da câmara. Pode também ter um sistema de refrigeração para crescimento de micro-organismos psicrófilos, né, que demandam temperatura mais baixa. E elas são muito utilizadas no laboratório clínico para incubação de fungo, bactéria, de vírus também, né? E o cultivo de células, tá certo? Então, no laboratório, a gente está sempre preocupado com a limpeza das estufas e principalmente com a separação de estufas para crescimento de bactérias, de estufas que vão fazer crescimento de fungos. Ou então, usar a estufa para crescimento de fungo num momento e não utilizar as bactérias junto. Risco de contaminação, pessoal. Risco grande de contaminação da nossa colônia bacteriana com fungos. Isso acontece muito, beleza? Assim como uma estufa que não é limpa adequadamente pode provocar ali uma contaminação de fungos na nossa plaquinha de crescimento bacteriano. Tá aí 3 exemplos de estufas, né? Elas têm um termostato, tá? Que é o indicador aqui da temperatura, né? que é o regulador manual de temperatura, tem um indicador da temperatura obtida, uma lâmpadazinha indicando que ela está ligada ou está em operação, e o botão de liga e desliga. Essa é bem mais simples, essa é um pouquinho mais complexa, e essa tem até um visor digital. Eu tenho aí tipos especiais de estufas, como é o caso da estufa refrigerada, né? Que para crescimento de micro-organismos que demandam temperatura mais baixa. E a estufa de CO2, que é a estufa que mantém a atmosfera de 5 a 8% de CO2 e 50 a 100% de umidade, né? Tem micro-organismos que são chamados de microaerófilos, né? Que demandam uma quantidade pequenininha de CO2 e eles crescem bem nessas condições. Eles não crescem em ambiente de aerobiose, elas vão crescer, na verdade, em crescimento numa atmosfera microaerófila, uma quantidade pequena, menor de oxigênio, ok? Como é que é a operação de uma estufa? Bem simples, ligar e configurar no painel de controle qual é a temperatura de incubação que você deseja, 22, 36, 40 graus, você escolhe, de acordo com o protocolo. Quando é alcançar a temperatura requerida, você abre a estufa, põe lá todo o material, já identificado, né? Tem que estar com o nome, né? Para poder saber de quem é aquele material. Deixa ele lá incubando pelo período que você necessita e depois você remove. Não é legal ficar abrindo e fechando a estufa o tempo todo, porque vai oscilar muito a temperatura interna e vai prejudicar o crescimento do seu organismo. Então é melhor que ela fique fechada. Tem algumas estufas, inclusive, que elas têm uma tampa transparente
depois da tampa. Quando você abre a tampa, ela tem uma segunda tampa interna que é transparente, que às vezes a pessoa só quer abrir para ver se a amostra está lá, se houve crescimento, e aí essa segunda tampa ela consegue segurar aquele fluxo de ar interno e impede que ele tenha uma perda mesmo da temperatura interna que foi alcançada. Depois que terminou de crescer o seu produto, né, o seu material, sua célula, você retira o material da estufa e limpa após o uso. No geral, as estufas elas são utilizadas em ato contínuo, né? Você está sempre fazendo ali o crescimento de algum micro-organismo. Daí a importância de a gente ter a chamada manutenção preventiva. Tem que ter uma parada numa hora específica para fazer a limpeza, a manutenção, tem que desligar a estufa. Depois que ela estiver bem limpinha, você liga novamente. Banho-maria é mais um material desses que a gente utiliza no laboratório e requer um pouquinho da nossa atenção, né? Função dele é aquecer as soluções de forma gradual, né? De forma a manter ali a temperatura daquele meio, né? Constante, de acordo com aquilo que a gente necessita, e aonde a gente vai fazer uma reação química, por exemplo, né? Na bioquímica a gente usa bastante banho-maria, né? Não só na bioquímica, mas em outros ambientes também, para utilizar para poder fazer o crescimento, as reações enzimáticas, geralmente, né? A atenção no uso diário, como adição de água, né? A água para fins de laboratório, a gente falou sobre os tipos de água já, água destilada é um exemplo bom, até a marca indicada pelo fabricante, aquecimento de materiais não corrosivos e não inflamáveis, e a limpeza regular são alguns dos cuidados necessários para ela funcionar bem e para ela durar bastante, tá? Ah, mas se eu usar uma outra água que não seja necessariamente uma água destilada, pode dar algum problema? Olha, se você usar uma vez, por uma emergência, você precisava fazer um experimento, não tinha água destilada, depois que você fez o seu experimento, jogou a água fora, deu uma limpada legal no banho-maria, não tem problema, se você tiver esse cuidado. Agora, se você estiver fazendo sempre, né, reiteradamente, o uso daquela água que não é indicada para o banho-maria, você vai causar ali um dano ao material aos poucos, né, continuamente. E você não vai ver da noite para o dia um problema relacionado àquele material. E pior, gente, quando você começa a não utilizando a água preconizada para aquela atividade, daqui a pouco você não está nem colocando mais água, está esquecendo. Porque você começa a ter uma falta de cuidado com aquele material. Começa por aí. Você não põe a água adequada, daqui a pouco você está esquecendo de colocar água, daqui a pouco a resistência do seu banho-maria derrete, e aí você tem a perda do material, né? Quais são as partes do banho-maria? A gente tem a resistência, que vai aquecer a água, a cuba, que é onde fica efetivamente a água, a tampa dela, e os painéis de controle, que vão controlar ali a temperatura, e alguns modelos têm também uma válvula de drenagem, para você não ter que ficar jogando, né, vertendo aquela água na pia. É bem mais simples, né? Então tá aqui alguns exemplos de banho-maria. Essa aqui já tem, ó, válvula de drenagem. Essa aqui, essa e essa tem válvula de drenagem. Essa aqui é a cuba, né? Geralmente essas cubas são de aço inoxidável. Tem cubas de plástico? Tem cubas de plástico também, mas é mais perigoso, porque se a resistência ela derreter, né? Já vi isso acontecer. O pessoal esqueceu de colocar água no banho, a resistência derreteu a cuba, perdeu o banho-maria, né? Como é que é a operação do banho-maria? Adicionar a água adequada, né? Às vezes, na falta de uma água destilada, você pode usar uma água filtrada, a água mais limpa possível que você tiver, né? Em uma situação específica, não tem mais nada. Ou então, assim, eu só tenho essa água destilada para fazer, sei lá, uma solução. Se eu colocar no banho-maria, eu não vou ter para solução. Então, você vai lá e usa, né, a água que você pode, né? Uma água filtrada, ou mesmo uma água de torneira. Mas lembrando que quando terminar de usar, tem que limpar bem a sua banho-maria. Ok? Considerar a quantidade de material a ser colocado no banho, né? Se você colocar água demais, quando colocar o material vai transbordar, né? Ligar o equipamento na voltagem adequada, lembrando mais uma vez que se colocar na voltagem errada, vai queimar o fusível ou a resistência, tá?
Em algumas banho-maria você tem um termostato, um termômetro interno que ele vai te dizer exatamente quando a temperatura foi atingida. Outros não tem, então você tem que usar um termômetro externo para poder ver se a temperatura foi alcançada. E aí você, quando alcançar a temperatura, coloca o material e tampa o equipamento para poder manter ali aquele ambiente controlado e põe para poder contar o tempo do seu processo lá, do seu protocolo. A balança eletrônica, vamos falar dela também. Balança. Balança tem um nome derivado do latim, né? Bis lanx, 2 pratos. Antigamente as balanças eram assim, você tinha 2 pratos, né? Onde você colocava os pesos, né? E quando você tinha 2 pesos iguais, ela ficava equilibrada, né? Libra, né? Também é um nome que a gente utiliza para balança, né? Quando você tem um equilíbrio, é quando eu tenho os 2 lados da balança na mesma altura. Interessante isso, né? Eu tenho balanças de funcionamento, né, mais simples, como essa que a gente viu agora, e tem balanças eletrônicas. Eu não vou entrar aqui no mérito de como funciona uma balança eletrônica especificamente, né, mas a balança eletrônica ela pode ser classificada em ultramicroanalítica, quando ela é capaz de pesar quantidades muito pequenas de sólidos, né? Até 0,1 micrograma, é um peso, uma massa pequenininha mesmo. Essa balança ela fica num ambiente super controlado, não pode ter trepidação em lugar nenhum perto, né? Eu não posso ter corrente de vento, tudo tem que ser controlado para evitar alteração no resultado do peso, né? Eu tenho também a microanalítica, que pesa um pouquinho mais, a semimicro, a macroanalítica e a balança de precisão, que pesa aí com boa precisão, né? Mais de 1 miligrama, né? Menos do que isso ela não consegue ter muita precisão não, né? As características variam de acordo com a precisão de cada uma delas, mas no geral elas têm uma cabine de vidro em torno do prato de pesagem, né? Que cabine de vidro é essa? É essa cabinezinha aqui, ó. Essa cabine ela tem a função de evitar a corrente de ar dentro da nossa área de pesagem. Por quê? Essa balança ela tem uma precisão tão grande que a pressão de ar dentro da nossa balança vai causar uma oscilação no prato e essa oscilação vai se refletir aqui no meu display, no meu mostrador, em variação de peso, tá certo? Por isso que eu tenho essa minha cabine aqui de vidro, tá bom? Ela é extremamente importante para balanças analíticas, pois evita que corrente de ar influencie na pesagem, foi o que eu acabei de falar. Aqui do lado, por exemplo, eu tenho uma balança de precisão e uma balança analítica logo aqui à direita. A de precisão, ela tem uma boa capacidade de pesagem, porém, ela não tem a mesma capacidade de pesar massas muito pequenas, né, inferiores ali a 1 grama. Essa aqui, por exemplo, ela tem, ó, 1 grama é onde está esse zero inicial. Depois eu tenho mais 1, 2, 3, ou seja, ela pesa com precisão 0,1 miligrama, tá? Então, ó, aqui onde está o zero é 1 grama, 1, 2, 3 dá 1 miligrama, e aqui logo depois é 0,1 miligrama. 0,1 miligrama é uma macroanalítica, que é a que a gente utiliza bastante no laboratório, ok? Onde essa balança vai ser instalada? Em local de fácil acesso, que não sofre ação de ventilador, de ar-condicionado, de qualquer equipamento que tenha corrente de ar, como perto da porta, né? A balança tem que ser fixa e rígida, né? Não pode ter vibrações perto dela, não pode ter fonte de calor, incidência direta da luz solar, não pode mudar a balança de local, a balança tem que ficar onde ela está, porque ela tem que ser nivelada, né? Toda balançazinha ela tem um nível para poder deixar ela bem nivelada, para poder ela garantir a pesagem correta. Se tiver que tirar a balança de um lugar para o outro, tem que primeiro calibrar o equipamento e esperar ela estabilizar para depois utilizar. Então não vale a pena tirar a balança de um lugar para o outro. É melhor deixar ela lá, usar onde ela se encontra. Como é que é a operação de uma balança? Abre a porta de vidro, coloca o material que vai ser adicionado lá, né? No caso é um recipiente, pode ser um tubo, pode ser um becker, pode ser um pratinho, qualquer coisa
que você vai utilizar para poder colocar o material pesado dentro, né? Coloca lá dentro e aí você vai apertar o botãozinho tara, né, para descontar o peso do recipiente. Com a balança zerada, com ela tarada, você pode então pesar a sua substância. Uma recomendação é colocar aos poucos essa substância. Se for um pó, por exemplo, você não sabe exatamente o quanto daquele pó pesa quanto, né? Às vezes você pega um pouquinho de um pozinho, coloca na balança e puf, já foi muito mais daquilo que você precisava. E aí você fica pensando, como é que eu faço, né? Eu peguei tão pouco, né? Então vai devagarzinho e que às vezes esse pouco que você pegou era muito. Dá para pegar um pouquinho menos e ir aos pouquinhos, ok? Para você conhecer mesmo o próprio material que você está pesando. Depois que você tiver colocado o material na quantidade correta, né? Fecha a porta e espera ela estabilizar um pouco, anota o resultado obtido. Às vezes, gente, não dá pra gente pesar exatamente 100% o quanto a gente está ali querendo. Então, por exemplo, eu quero pesar 0,5 gramas, né? E aí, esse 0,5 às vezes vai 0,5002. Tem gente que fica louca. Não, eu quero 0,5. Poxa, às vezes não dá, cara. Então você tem que ver ali que aqueles zeros depois da vírgula, né? Quantos zeros você vai aceitar? Óbvio que quando você põe lá 0,5 e você está pesando 0,51, está pegando uma quantidade bem grande. Se você pegar 0,5001, aí beleza, aí você está pegando uma quantidade muito pequena, não é representativa, pode prosseguir, que está ali dentro do chamado erro analítico. É um erro aceitável, tá? Claro que quanto menor for o erro, melhor, tá? Quanto menor for ali o erro, se a sua pesagem for 0,50000, maravilha, perfeito. Se você tiver tempo para fazer isso, boa sorte. Se não tiver, você pode aceitar valores um pouquinho diferentes dentro, obviamente, de uma margem de segurança. Bom, outros equipamentos que a gente vai utilizar no laboratório, né? Tem aqui o contador de células. Eu não vou falar muito dele, vocês vão ver lá na aula de hematologia. A gente utiliza esse contador de células para poder fazer justamente contagem de células. A gente utiliza bastante para poder fazer a contagem diferencial lá na hematologia, né? Vocês vão ver isso lá nas aulas de hematologia. E então eu deixo para vocês verem na prática na hematologia. Tem também os medidores de pH ou pHmetros. A gente utiliza muito para poder fazer soluções, para fazer meios de cultura, por exemplo. Né? Eventualmente, se a gente fizer algum meio de cultura em aula prática, a gente pode utilizar um pHmetro também. E o pipetador automático, né? Que é a nossa pipeta, o pessoal chama de pipeta automática ou pipetador automático. Tem alguns tipos que eu trago aqui, né? Tem, por exemplo, aquela chamada multicanal, né? Que ela tem vários canais, vários lugares onde você pode colocar várias ponteiras e pegar vários volumes diferentes, transferir para vários tubos de uma vez só. Né? Aqui tem outro exemplo de uma multicanal. Tem uma monocanal eletrônica, né? Ela tem uma pilha aqui dentro. Basta você marcar aqui qual o volume que você quer pegar. Você vai acertar aqui qual o volume, apertou, ela pega o volume, apertou de volta, ela solta o volume que você quer. É bem precisa, mas é bem cara também. Tem a pipeta monocanal variável, ou seja, aqui do lado tem um display que mostra qual é o volume que você está pegando exatamente. E tem essa aqui que, se não me falha a memória, ela é uma monocanal de volume fixo. A gente tem bastante dessas na faculdade. Elas pegam somente aquele volume estabelecido. Essa aqui está com uma bela de uma cara de ser uma pipeta que pega até 10 microlitros, talvez 10, 50 microlitros, não me lembro exatamente. Deve ser, deixa eu ver de lado assim, dá pra ver? É bem pouquinho. Esse aqui deve ser uns 50 microlitros. Pipeta automática, ela foi inventada na década de 1940, né? Ela era uma resposta às pipetas graduadas de vidro que o pessoal utilizava para fazer inspeção do leite, né? Para avaliar a presença de bactérias.
A pipeta automática, ela evitava a contaminação do leite, porque o pessoal pipetava com a boca. Não sei se vocês sabem, mas antigamente o pessoal usava a boca para pipetar. Então você tem aquela pipeta que a gente usa a pera, né? Aquela perinha verde, ou azul, ou preta, para poder sugar o líquido. Mas a pipeta automática, ela veio aí como uma resposta a essa demanda, né? Elas são muito usadas hoje em biologia molecular, na microbiologia, na bioquímica. São capazes de transferir pequenos volumes, né? Entre 0,25 microlitros até 5.000 microlitros, né? Com boa reprodutibilidade, com exatidão. E cada pipeta tem uma faixa de volume ajustável, quando ela é uma pipeta de volume variável, né? E aí ela vai ser conhecida pelo volume máximo que ela pode dispensar. Tem um exemplo aqui, ó. A gente chama de P1000, aquela que dispensa volumes de 200 microlitros a 1.000 microlitros. Por isso que ela é chamada de P1000. Tem aqui, inclusive, uma tabelinha mostrando, né, os modelos, né? Tem a P2, que ela pega de 0,1 a 2 microlitros, né? A P10 pega de 0,5 a 10, P20 de 2 a 20, P100 de 10 a 100, P200 de 50 a 200, P1000 de 100 a 1000, P5000 de 500 a 5.000 microlitros. Pessoal, a gente vai ver daqui a pouco que na hora de você fazer uma pipetagem é muito importante escolher a pipeta correta. Como assim? Imagina que eu vou pegar um volume de 1.000 microlitros de uma determinada solução. Se eu vou pegar 1.000 microlitros, eu vou pegar com uma pipeta de uma P1000, eu posso usar uma P5000, a P5000 também pode pegar, né? Eu posso pegar uma P200, né? P200 ela pega até 200. Basta eu pegar mais vezes, né? 200 vezes 5 dá 1.000 também. Então você pode escolher qualquer uma dessas opções, mas aí vai do seu bom senso, né, povo? Pensa, se eu preciso pegar 1.000 microlitros, qual vai ser a pipeta que eu vou preferir aqui? Provavelmente a P1000. Mas por que eu não posso pegar a P5000? Porque é o seguinte, gente, eu posso usar a P5000, não tem problema. O problema é que conforme você vai se aproximando dos extremos do volume que aquela pipeta pode pegar, a chance de erro é grande. Conforme você aproxima dos extremos abaixo, o volume de erro é bem grande. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, que pegar um volume aqui, ó, de 10 microlitros, para pegar 10 microlitros, você pode pegar com uma P20, com uma P10, né? Você pode pegar até aqui, ó, com uma P100. Mas olha, a P100, quando ela, o limite dela é de 10 a 100. Cara, 10 a 100 significa que o mínimo do mínimo dela é 10. Então, a chance de erro ali é enorme. Eu usaria ou uma P20 ou até mesmo uma P10 para pegar 10 microlitros. Você entende que tem um bom senso aí na hora de você utilizar, né? Imagina que você vai encher uma piscina. Uma piscina que tem, sei lá, 10.000 litros. Você vai encher com um copo? Não, né? Se você tem as opções são um copo, um balde de 10 litros ou uma mangueira. Você vai pelo bom senso, liga a mangueira e deixa enchendo, né? Tudo vai depender da sua vontade de trabalhar à toa, né? Então, pensa nisso aí antes de utilizar a pipeta. Como é que é o princípio da técnica da pipeta? Pipeta automática é um aparato composto de uma parte fixa contendo todos os dispositivos para seu funcionamento, que ela vai adaptar-se a uma ponteira removível, que a gente chama de tip, tá? Normalmente o tip é de plástico. Dentro dela tem a parte fixa que tem um pistão de aço inox que se move dentro de um cilindro, gerando um vácuo. É como se fosse uma seringa dentro dela, né? O movimento apropriado cria vácuo, fazendo com que o líquido entre em contato da ponteira seja aspirado para dentro do cilindro. O que acontece? É uma seringa que tem dentro da nossa pipeta, que é uma seringa ajustável, muitas vezes, né? Quando ela é ajustável. Eu posso pegar ali aquele êmbolo e trazer mais para cima ou mais para baixo, fazendo com que aquele limite máximo seja ajustável dentro da minha necessidade.
né? E aí, gente, você nota que, como eu tinha falado, né, a escolha de uma pipeta também está diretamente relacionada à precisão e à exatidão daquela, daquela material que você vai pegar. Então, por exemplo, olha, você pega aqui, olha, uma P20, se eu for pegar um volume de 2 microlitros, a precisão absoluta, ou seja, e a exatidão absoluta vão ser da ordem de a exatidão de 0,1 e a precisão de 0,04. Ou seja, eu pego 2 microlitros e eu tenho uma variação, né, de 0,1 para mais ou para menos, né? E a precisão também tem uma oscilação de 0,04. Conforme vou aumentando o meu volume, olha só, o meu volume é de 10 microlitros, a P20, para pegar 10 microlitros, ela mantém a precisão, né, a exatidão, perdão, mas a precisão começa a crescer um pouquinho, né, a variação de precisão. A P20 para pegar 20, ela tem uma exatidão de até 0,2 e uma precisão de 0,06. Você nota que para pegar diferentes volumes, as diferentes pipetas vão ter valores de precisão e exatidão diferentes. Significa que quanto maior a necessidade da sua exatidão e da sua precisão, maior vai ser a aproximação do volume que você quer pegar com o volume que a sua pipeta pega. Então, o que significa isso? Vamos voltar um pouquinho para a gente lembrar. A pipeta P20, ela pega de 2 a 20, tá? Só que a P20, ó, ela pega de 2 a 20, sendo que aqui, ó, a exatidão absoluta dela é 0,1 e a precisão é 0,04. Agora, se você pegar uma P10, né? Se eu quiser pegar, por exemplo, 10 microlitros aqui com a P20, eu tenho uma exatidão de 0,1 e 0,05 de variação de absoluta. Só que a P10, ela tem uma precisão muito grande, muito maior, quando ela tem que pegar 10 microlitros. Por isso que eu falo, vai escolher uma pipeta, escolhe aquela que tem um volume mais próximo daquilo que você vai utilizar, onde você tem o êmbolo mais aberto o possível, tá bom? O resto é a mesma coisa, né? Você tem uma variação aqui entre exatidão e precisão, tá? Vou seguir em frente porque ainda tem algumas coisas para falar. Vamos só ver aqui os tipos de pipetas que nós temos, né? Temos a monocanal, que nós falamos aqui rapidinho, multicanal, tem a canaleta para pipeta multicanal, para você colocar vários caninhos, as estantes para cada pipeta automática, para você não deixar ela na bancada, e o frasco para descarte de ponteiras. Aqui estão as nossas ponteirinhas, tem vários tipos de ponteiras, cada uma delas para um tipo de pipeta diferente, né? Tem o tipo da P1000, da P5000, tem o tipo da P100, P10, né? P20. Essa menorzinha aqui é da P2, se não me falha a memória. E todas elas vêm em caixinhas, né? Ou em sacos, que aí a gente faz o seguinte, quando ela vem em caixinha, ela já vem autoclavada, já vem esterilizada, beleza. E às vezes a gente pode comprar sacos, encher novamente essas nossas caixinhas de ponteira, colocar aqui uma fitinha no entorno, botar para autoclavar e aí a gente tem um material estéreo novamente, tá? A pipeta monocanal, tá aqui um exemplo, né? A pipeta monocanal, ela vai ter aqui, ó, o visor indicador de volume, quando ela é ajustável, a marca, depende do tipo da marca que é, botão de pipetagem, botão de ajuste de volume quando tem, né? Tem ajustando aqui o êmbolo, a câmara de isolamento, né? Aqui a gente tem o botão ejetor para poder ejetar a ponteira, número de série dela, e esse mecanismo ejetor aqui. Esse mecanismo ejetor, pessoal, às vezes o pessoal precisa inserir, por exemplo, a pipeta num tubo muito estreito. E aí o pessoal às vezes remove esse mecanismo ejetor. Né? Aí você não consegue eliminar a ponteira automaticamente. Você vai ter que eliminar manualmente. Você tem que ir lá remover a ponteira todas as vezes. Isso é um negócio meio chato, mas às vezes acontece. Vai trabalhar no laboratório, uma pessoa precisou remover esse mecanismo aí, remove e nunca coloca de volta. Como é que é a operação da pipeta monocanal? Você seleciona a pipeta correta, né, como a gente já falou, ajusta o volume de interesse, coloca a ponteira de modo que ela fique bem presa. Se ela não ficar bem presa, ela pode cair no seu frasco, onde vai colher o líquido ou para onde ele vai. Pode cair no meio do caminho, pode ser que dê uma falsa entrada de ar ali
e não sugue o volume que você precisa. Isso é um erro bastante recorrente, tem que ficar bem presa. Uma vez que ela esteja bem presa, você aperta o botão de pipetagem para gerar o vácuo, né? Você aperta para poder sentir o primeiro ponto de resistência, o primeiro estágio. Gerou o vácuo, vai lá onde está o seu líquido, coleta o seu líquido e sempre com a pipeta na posição vertical, né? Sempre com ela na posição vertical, ela vai imergir de 1 a 6 milímetros abaixo da superfície do líquido. Você deixa voltar aquele botão da pipetagem e aí o líquido vai subir. De preferência, deixe subir devagar. Deixe esse botão subir devagar, que aí gera menos espuma, né? Evita, por exemplo, que aquele líquido atinja até a câmara lá onde está o êmbolo. Deixa subir devagarzinho, que é melhor. Inclusive tem algumas ponteiras que tem filtro, né, para evitar que aquele volume espirre e caia dentro da pipeta, né? Então, esperou alguns segundos, esqueci do S ali, até que o líquido ocupe todo o volume, retire a ponteira do líquido. Se ficarem algumas gotas do lado de fora da ponteira, às vezes acontece, você passa um papelzinho no entorno, sem encostar na abertura da ponteira. Às vezes você pode ter uma falha, um erro na transferência de volume, porque está transferindo o volume interno e aquilo que ficou externamente também a ponteira. E aí, para dispensar o líquido, basta você colocar a ponteira dentro do tubo onde você vai dispensar, apertar o botão até sentir a primeira resistência. Espera alguns segundos, depois aperte até sentir a segunda resistência. Vai dispensar o resto do líquido, retira a pipeta do recipiente, mantenha o botão apertado no segundo ajuste e deslize cuidadosamente a ponta da ponteira pela parede do recipiente. Volta para a posição inicial e descarta a ponteira. Assim você evitou que a sua ponteira pipetasse errado, né? E evitou, inclusive, que ela aspirasse, né? A própria pipeta aspirasse líquido e contaminasse. Tá aí o modo de operação, né? Da nossa pipeta. Colocou lá, né? Aí quando você vai colocar de volta, nunca deixa o líquido cair diretamente. Deixa o líquido cair na parede. Tipo o pessoal colocando cerveja no copo, né? Para não gerar espuma. Deixa ele ir pela parede. Pode ser do Erlenmeyer, do Becker, do tubo. De qualquer forma, deixa ele escorrer pela parede para não causar nenhum impacto na molécula. Cuidados técnicos com pipetas. Não exceder o volume máximo recomendado de cada pipeta, né? Esse mecanismo de ajuste do volume pode ser danificado, né? Não utilize menos do que o mínimo recomendado, porque reduz a exatidão das medidas também. O braço contendo o mecanismo injetor, como eu falei, pode ser removido, mas isso é ruim, porque depois ninguém coloca de volta, pode danificar a pipeta. Então, de preferência, para determinadas situações, use uma pipeta que já está com o braço removido. Nunca coloque a pipeta na posição horizontal se ela estiver cheia de líquido, porque esse líquido pode atingir a câmara de pistões, danificando a pipeta. Depois tem que abrir a pipeta, limpar ela toda, calibrar novamente, né? Caso soluções corrosivas sejam transferidas, é recomendado que após o uso ela seja desmontada para avaliação das peças e para limpeza, se necessário, tá? Então, se você também estiver fazendo pipetagem de substâncias tóxicas e carcinogênicas, mesma coisa, tem que limpar muito bem a pipeta para evitar que eventualmente haja uma contaminação numa próxima pipetagem de outra molécula. A gente também tem aqui, olha, gente, para finalizar, o espectrofotômetro. Eu não vou falar dele nessa aula, devo falar em outra aula, né? Do funcionamento dele, do princípio básico do funcionamento dele, da espectrofotometria. Temos também a mini centrífuga de laboratório, né? Mini-fugue, que o pessoal chama. E tem o Vortex, né? Que é o agitador de tubos, que ele faz ali uma homogeneização. Ele faz o contrário que a centrífuga faz. Ele homogeneiza melhor ali o conteúdo dentro de um tubo. Pessoal, então essa é a nossa aula. Para a próxima aula a gente vai falar de outro tema. E um abraço, tudo de bom. A gente tá junto aí. Tchau, tchau.